No nosso sistema jurídico, existe uma regra de ouro. Nenhuma lei pode ser mais poderosa que a Constituição. Mas ok, na vida real, quem é que garante que essa regra seja cumprida? Vamos mergulhar nesse sistema que é uma espécie de freio de emergência para garantir que o poder não saia dos trilhos. Para a gente começar, tem uma pergunta que é a base de tudo, que realmente testa a força de uma democracia. O que acontece quando uma lei, novinha, em folha, aprovada pelos representantes eleitos, vai contra a nossa lei maior? Esse é um baita impasse, né? E para resolver isso, o sistema jurídico brasileiro se apoia em um princípio fundamental. E esse grande pilar é o princípio da supremacia constitucional. Pensa assim, ó, a Constituição é o manual de instruções do país. É ela que define as regras do jogo. Nenhuma outra lei, não importa o quão popular ela seja, pode simplesmente chegar e mudar tudo no meio da partida. Essa ideia de hierarquia é a base de tudo, e ela existe para garantir que o poder não seja absoluto e que os nossos direitos mais básicos estejam sempre a salvo. Tá, então a gente já entendeu que a Constituição está no topo. Mas como é que o sistema fiscaliza isso na prática? Bom, o Brasil usa uma abordagem mista, com dois caminhos bem diferentes para a gente questionar uma lei, e cada um tem suas próprias regras e, claro, suas consequências. De um lado, a gente tem o que se chama de controle difuso. Imagina uma rede de pesca. Esse poder de análise está espalhado por todo o judiciário, qualquer juiz pode fazer. Do outro lado, tem o controle abstrato, que é mais como um funil. As questões mais importantes vão direto para o topo, para o Supremo Tribunal Federal, para que ele dê a palavra final. Vamos ver primeiro como funciona o controle difuso, que acontece ali no dia a dia dos tribunais, onde casos de pessoas comuns podem acabar colocando uma lei à prova. Esse é o caminho do controle difuso. Tudo começa com um caso concreto, uma briga judicial real. E aí, no meio do processo, uma das partes pode dizer: peraí, essa lei que estão usando contra mim não vale, ela é inconstitucional. O juiz, então, tem que analisar esse argumento. Se ele concordar, a lei simplesmente não vai ser aplicada, mas só naquele caso. E aqui está o pulo do gato. A lei não é anulada. Ela não some do sistema. Ela continua lá, valendo para todo o resto do país. É como se só para aquelas pessoas, naquele momento específico, a lei ficasse invisível. Mas para todo o resto, ela continua lá, valendo normalmente. Só que esse controle caso a caso tem seus limites. E se uma lei for tão problemática que precisa ser derrubada para todo mundo, de uma vez só? Bem, para isso existe o que a gente pode chamar de evento principal, o questionamento direto na mais alta corte do Brasil. É aí que entra o controle abstrato. Aqui a conversa é outra. Não se trata de um problema específico entre duas pessoas. A própria lei é que vai para o banco dos réus. O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião final da Constituição, vai analisar a norma em tese, de forma abstrata, para decidir se ela se encaixa ou não na nossa Carta Magna. Mas quem é que pode fazer isso? Quem pode bater na porta do STF para começar esse tipo de ação? Ah, não é qualquer um. A chave para esse mecanismo tão poderoso está nas mãos de um grupo bem específico de autoridades, como o Presidente da República, o Procurador-Geral da República, governadores e partidos políticos. É um clube restrito, o que mostra o peso de uma decisão que vai impactar o país inteiro. E o efeito de uma decisão dessas é demolidor. Se o STF decidir que a lei é inconstitucional, ela é, na prática, apagada do sistema jurídico. A decisão tem efeito erga omnes, uma expressão em latim que quer dizer, basicamente, vale para todo mundo. Daquele momento em diante, é como se a lei nunca tivesse existido. Fim de jogo para ela. Agora que a gente já viu esses dois caminhos, vamos dar um passo para trás e pensar no todo. Por que ter um sistema tão elaborado? Qual é a função real disso tudo em uma democracia? No fim das contas, o controle de constitucionalidade é o grande guardião do nosso pacto social. É ele que garante que a vontade da maioria, que se manifesta nas leis, nunca passe por cima dos direitos fundamentais de todos ou dos princípios que nos unem como nação. É um freio de mão essencial para impedir que o poder se torne excessivo e para garantir que as regras do jogo sejam respeitadas por todo mundo. Essa análise toda não é só um exercício técnico do direito, de forma alguma. Ela molda ativamente a sociedade em que a gente vive. Cada decisão do tipo redefine os limites da liberdade, da igualdade e do poder. E a questão que fica no ar é: como essa conversa sem fim entre as leis do dia a dia e a nossa Constituição está, neste exato momento, desenhando o futuro do Brasil?